Saudações a todos! Bem-vindos ao podcast da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Eu sou José Vicente e apresento um resumo dos principais eventos da nossa política nessa semana. Vamos falar sobre a PEC 32 da reforma administrativa, da CPI da Covid e do escândalo do tratoraço. Então, vamos começar. Vamos falar da PEC 32 da reforma administrativa. Para quem ainda não conhece, explico. É um projeto que causa um verdadeiro desmonte do serviço público, prejudicando toda a população brasileira. Foi aprovado na quarta-feira, dia 12 de maio, um conjunto de mudanças propostas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que eliminam uma série de recursos utilizados pela oposição em plenário, além de diminuir o tempo de fala dos parlamentares. Não houve acordo com os deputados da oposição, que consideram as alterações antidemocráticas. O efeito das mudanças é o favorecimento do relator e da maioria, além da tentativa de fazer mordaça à oposição, com a alteração no regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas a nossa frente histórica, junto com as centrais sindicais e diversas entidades de servidores públicos federais, estaduais e municipais e de setores da sociedade, segue incansavelmente na luta em defesa do serviço público e não admitirá os retrocessos buscados pelo governo. Na última semana, foram realizadas diversas audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, onde foram ouvidas opiniões de representantes do governo e de vários setores da sociedade para discutir a admissibilidade da PEC 32. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do encontro realizado na terça-feira e, em uma demonstração de falta de transparência na discussão sobre a pauta, simplesmente abandonou a audiência pública, alegando um compromisso anteriormente assumido. O parecer do relator da matéria, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, foi protocolado na quarta-feira. Ainda no Vale Tudo para defender a reforma administrativa, Bia Kicis, presidente da comissão, quebrou o acordo feito e quis votar a admissibilidade da PEC 32 na quinta-feira, sem finalizar as audiências públicas agendadas. Sob a alegação de problemas técnicos, a votação foi adiada e deverá ocorrer na quinta-feira da próxima semana. Ainda nas tentativas dos parlamentares da frente de barrar as propostas do governo, foi realizado nos dias 10 e 11 um seminário na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público sobre a PEC 32, reunindo servidores públicos e especialistas de diversas áreas sob a mediação do coordenador da frente, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. E agora o assunto é a CPI da Covid. Apesar das tentativas contrárias, o governo vem sendo desmascarado pelos últimos acontecimentos. Dentre eles, os depoimentos da CPI da Covid, que ouviu essa semana o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Weingarten, e o executivo da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murillo. Eles fizeram declarações que comprometem o governo Bolsonaro. Dentre as revelações estão o fato de Weingarten negar ter autorizado a veiculação da campanha O Brasil Não Pode Parar, que defendia a flexibilização do isolamento social e que foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal ainda em março de 2020. A declaração de Antônio Torres mostra que Bolsonaro contrariou as normas sanitárias da Anvisa ao promover aglomerações, não usar máscara e indicar tratamento precoce. Além disso, houve omissão do governo na aquisição de vacinas para combater a pandemia, que, de acordo com o depoimento do representante da Pfizer, foi feita a primeira oferta ao Ministério da Saúde oficialmente em 14 de agosto de 2020. Por 11 vezes a oferta foi ignorada. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Será que o país poderia estar se recuperando nesse momento com a escolha certa? Outra pergunta: o que uma pessoa que faz símbolo de supremacia branca deseja para o seu país? Um governo que não teve cuidado com o seu país, nem responsabilidade na conduta de uma pandemia, não tem a menor condição neste momento crítico de fazer uma reforma administrativa. É necessário esperar o país enterrar seus mortos e se recuperar de tamanho sofrimento.
O governo não pode desmontar o serviço público, pois sem ele não teríamos o SUS, que salva vidas. Pois bem, agora vamos falar de tratoraço. Ocorreu ainda o escândalo do tratoraço, suposto esquema do governo que destinou 3 bilhões de reais em emendas para auxiliar sua base no Congresso, sendo que parte foi utilizada para a compra de tratores com preços superfaturados. É preciso lutar. A Frente, em conjunto com outros grupos parlamentares e de entidades e trabalhadores do serviço público e privado, promove diversas ações em defesa do serviço público. Dentre elas, está o abaixo-assinado pela suspensão da tramitação da reforma administrativa durante a pandemia, que já conta com mais de 59 mil assinaturas. Mais ainda, é preciso conquistar o maior número possível de apoiadores e pressionar os parlamentares. O resultado será entregue a Arthur Lira em audiência promovida pela Frente. O tuitaço, realizado semanalmente pela Frente, atingiu os trending topics do Twitter com a hashtag PEC32, suspende Lira. Também participamos dos tuitaços de outras iniciativas e entidades com as hashtags PEC 32, não Jair, e Salve o Serviço Público, que apareceu inclusive no programa Fátima Bernardes na quinta-feira. Nos acompanhe nas redes sociais e participe do tuitaço da próxima segunda-feira. Essa ação é muito importante para mostrarmos para a imprensa a relevância da nossa causa. Infelizmente, muitas outras coisas aconteceram no Brasil. Poderíamos falar do desastre ambiental com o retrocesso na legislação, dos churrascos presidenciais, do fenômeno das fake news e de como os Estados Unidos superaram a pandemia após a mudança de governo. Pena que não vai dar tempo. De qualquer forma, na próxima semana, dia 17 de maio, segunda-feira, será realizada a leitura do parecer do relator quanto à admissibilidade na CCJ e, como haverá pedido de vista, a votação deve ocorrer apenas na quinta-feira, 20 de maio. Eu, José Vicente, gostaria de agradecer imensamente sua companhia. Acompanhe este e outros podcasts em nossas redes e em nosso portal www.frenteparlamentardoserviçopublico.org. Se gostou, não esqueça de dar o seu like e trazer a entidade da qual faz parte para participar da frente e assim atuarmos juntos contra a reforma administrativa. Até a próxima semana!